Boa noite, meus amigos do Cetrasc. Eu sou o professor Danilo Cruz. Estou aqui hoje para conversarmos um pouco a respeito da civilização egípcia, que é o título de um capítulo do livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Sejam todos bem-vindos. Espero que possamos ter uma noite aprazível. Peço a gentileza de que compartilhem para possíveis pessoas interessadas neste tipo de conteúdo. Então, por isso, já agradeço de antemão, né, pela divulgação desse material para pessoas que podem se interessar a esse respeito, tá? E convido a todos neste momento para que a gente possa fazer uma oração a fim de conseguirmos nos sintonizar com a espiritualidade amiga, responsável pela casa, para termos o amparo espiritual que já está aí, que é incessante, que muitas vezes nós outros não sintonizamos, não usufruímos. Então, para tanto, convido a todos a um momento de introspecção, a um momento de respiração consciente. Amigo Mestre Jesus, aqui estamos em Teu nome reunidos, buscando nos esclarecer com a Sua doutrina regeneradora, consoladora, despertadora de consciências. Ajuda-nos a nos tornarmos permeáveis à sua influência benfazeja em nossas vidas, auxilia-nos com as nossas imperfeições, com a nossa falta de fé, ampara-nos nestes propósitos que agora abraçamos, de aprendermos um pouco mais e principalmente de colocarmos em prática os aprendizados para a nossa existência, lembrando que todo aprendizado pode nos trazer oportunidades de melhor fazer a caridade. Que o teu amor possa ser por nós percebido, visto ser ele incessante nas nossas existências. E principalmente por nós multiplicado para as pessoas que se acercarem da nossa presença, para que assim elas consigam sentir na nossa a sua presença. Ser conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Maravilha! Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa noite para quem chegou por agora. Como eu disse no início, eu sou o professor Danilo Cruz. Sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, em Salvador, e estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre o capítulo do livro A Caminho da Luz, psicografia de Emmanuel pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, cujo título é A Civilização Egípcia, que, aliás, é um tema que eu sempre me interessei. Sempre que eu falo desse livro, eu gosto de deixar bem claro que este livro, em especial, tem a minha predileção. É um livro maravilhoso, é um livro que eu gosto bastante, é um livro que volta e meia, tendo oportunidade, eu falo bem a respeito dele. É um livro que eu gosto de ler, para mim foi uma grande referência, para mim é um verdadeiro respaldo informacional, porque ali a gente tem informações preciosíssimas a respeito da história da civilização humana. Então, é um livro que eu sempre recomendo para os espíritas com o desejo sincero de aprenderem cada vez mais, para se debruçarem acima dele, né, e verdadeiramente aurir dele informações importantes para o nosso processo evolutivo, para a gente conseguir se enxergar nesse processo histórico de evolução coletiva em que estamos realmente envolvidos, né?
A gente, muitas vezes, quando ouve alguma coisa de história, a gente não se vê lá naquele passado, mas o convite do livro é que a gente consiga se enxergar nesse processo e, mais ainda, se engajar nele de forma deliberada, de forma consciente. É um livro que fez uma diferença enorme na minha vida e ainda faz hoje em dia. E toda vez que eu sou convidado para falar a respeito dele, eu agradeço pelo convite, porque é um livro que eu tenho um prazer imenso em ler, em voltar a visitar, porque é um livro que mexe comigo no sentido positivo da expressão. Então, um livro que eu sempre recomendo. E falar da civilização egípcia, então, nem se fala, porque é um assunto que sempre me apeteceu. Egito Antigo. Meu Deus do céu, eu sempre tive uma propensão para esse tipo de assunto. Não à toa que eu gosto muito de história, né? Seria uma das opções. Se eu não fosse psicólogo, possivelmente eu seria professor de história, por conta da paixão que eu consegui vivenciar desde a minha época de escola, com excelentes professores de história que tive, e sempre fui afeito à questão da história antiga, né? Principalmente aí da história grega e da história egípcia. Mais recentemente, quando eu falo isso, não é tão recentemente assim quanto eu gostaria, né? Quando eu tinha por volta de 20 anos, que aí já espírita, eu comecei a me afeiçoar cada vez mais pela história dos celtas, pela história dos druidas, né? Não à toa, porque a gente que estuda um pouquinho de espiritismo sabe que Allan Kardec foi o nome utilizado pelo espírito Hippolyte Léonce Denisard Rivail, né, que é o professor Rivail, como é chamado muito aqui no Brasil, quando ele foi um druida, um sacerdote celta nas Gálias, né, na atual França. Pois bem, então, sabendo disso, eu sempre fui muito afeito a esse tipo de história. Não à toa que eu tenho coleção de quadrinho do personagem Asterix, né, que também é famoso com seu amigo Obelix, que são personagens celtas que contam a história de druidas, né, como Panoramix, que é um amigo deles, e que, sem dúvida alguma, traz uma espécie de panorama do que foi a cultura naquela época. E o meu capítulo específico, o meu exemplar específico de Asterix que eu mais gosto é da visita dele ao Egito. Então, tá aí meu envolvimento com a questão da civilização egípcia, que me motiva a falar um pouquinho sobre isso. A civilização egípcia, antes, as pessoas geralmente não sabem disso, né? Antes, o Egito não era uma nação. Existe uma época da história que é chamada a época pré-dinástica, ou seja, antes das dinastias egípcias, antes do tempo dos faraós. Deixa só eu colocar o nome aqui da palestra, tá? Para a gente ter consciência do que é que se trata. A civilização egípcia. Pronto, deixa eu colocar fixado esse aqui comentário e deixa eu desativar solicitações para entrar ao vivo. Pronto, maravilha. Então, continuando o que eu estava falando, a civilização egípcia se inicia nessa fase chamada pré-dinástica, né? Que são, na verdade, dois reinos. O reino do Alto Egito, que é o reino do sul, e o reino do Baixo Egito, que é o reino do norte, do delta do rio Nilo, que no ano de 3100 a.C. foi unificado. Houve uma unificação política por conta da ação do primeiro dos faraós, que a gente ouve falar muito pouco a respeito dele, que é o faraó Narmer. Narmer teve
essa tarefa de unificar o Egito e tornar ele um reino único, um país, uma nação. Então, como primeiro faraó, ele iniciou essa dinastia lá em 3100 a.C., e aí é bom lembrar, né, que a civilização egípcia, na verdade, começa em 3300 a.C., com dois reinos separados. E em 3100 a.C., esses reinos são unificados pelo faraó, primeiro dos faraós, né, Narmer, que vai ter essa tarefa de iniciar as dinastias do faraó, que o reino dos faraós termina só 30 anos antes de Cristo. Ou seja, vai de 3100 até 30 antes de Cristo. E aí com isso, a gente vai ver que o reino dos faraós, na verdade, cai, sucumbe à invasão romana, quando da famosa Guerra de Alexandria, quando Cleópatra é vencida pelas hostes de Roma na Batalha de Alexandria. Aí a gente vai ver que lá naquele momento, 3100 a.C., houve toda uma contingência que permitiu que a civilização egípcia se estabelecesse. Chama a atenção, em primeiro lugar, a questão das condições geográficas. O vale do rio Nilo fez toda a diferença. Esse rio, que é considerado hoje o segundo rio mais extenso do mundo, que tem 6.740 quilômetros de extensão, ele vai do sul do Egito, na verdade não do Egito, é abaixo lá do Sudão, no atual Sudão, que na época era, na verdade, a Núbia, que é um outro país, né, na verdade, mas é o atual Sudão, e nasce ali e sobe para o norte. E nesse caminho aí a gente vai ver que esse vale do Nilo é o vale propício para o nascimento dessa civilização, porque é um vale que tem uma periodicidade de agricultura por aluvião. O que quer dizer isso? Ele tem inundações previsíveis. Existem épocas certas do ano para inundar. Então isso tornou possível o crescimento de uma cultura ao redor daquilo ali. Por quê? Porque lá no Egito, lá naquela época, 3100 a.C., já havia uma cultura, já havia, de forma bastante robusta, uma lógica de compreensão. Por exemplo, eles tinham claramente 3 estações. Olha que interessante, a gente tem 4 estações, né? Que é o verão, né? O outono, o inverno e a primavera, não é verdade? Pois bem, lá eles tinham 3 estações, que eram a estação da inundação, a estação do plantio e a estação da colheita. Eram 3, e ali naquele momento a gente tinha a possibilidade também de uma irrigação controlada. Aí a engenharia faz grandes avanços quando a água do rio pôde ser canalizada para plantações um pouco mais distantes. E é bom lembrar que toda vez que se inundava ao redor do rio, a água do rio levava para aquele espaço inundado humus, que é um tipo de solo propício para a agricultura. E isso fez com que nós tivéssemos também o desenvolvimento da navegação. E aí é bom lembrar que os primeiros navios documentados da história da humanidade foram egípcios. Né? Barcos a gente sabe que tinha antes, mas navio, o primeiro foi da história egípcia. E aí com isso a gente também percebe que houve um desenvolvimento da navegação. O rio subia do sul para o norte, e aí obviamente que quem queria navegar nessa direção bastava deixar que a correnteza levasse. Mas havia uma peculiaridade, o vento lá no Egito, ainda hoje é assim, sopra do norte para o sul. Ou seja, quem quisesse ir para o sul precisava usar a força do vento para
descer para o sul. Então, com isso, se desenvolveu técnicas de navegação através de remos fixos na proa, presos na proa do navio, e isso fez com que novos avanços tecnológicos acontecessem. A engenharia naval nasce aí, o que implica em desenvolvimento tecnológico, e isso fez com que tudo isso alimentasse o desenvolvimento social e cultural daquela população de então. Com isso, a gente teve também recurso suficiente para a exploração mineral, ou seja, nasceu aí também a mineração, porque com uma agricultura pujante, a gente tinha como guardar recurso para explorar minérios, e aí com isso tivemos a possibilidade do surgimento do sistema de escrita. É bom lembrar que a escrita estava nascendo ainda, né? A gente tem relatos de que, numa época próxima a essa, surgiam os primeiros textos escritos. O famoso Código de Hammurabi é dessa mesma época, só que em outro local. A gente tem também a Epopeia de Gilgamesh como um dos primeiros livros escritos na história da cultura humana, lá na Mesopotâmia, ali pertinho do Egito. E temos também na Índia, supostamente com a influência da cultura egípcia, conforme o próprio Emmanuel confirma no livro, que vai haver a literatura védica, os primeiros livros religiosos de sabedoria e de filosofia do mundo, que datam de em torno de 3.000 a 2.500 a.C. Então, com isso, a gente vê um sistema de escrita bastante robusto, que só veio a ser decifrado depois de muito tempo, quando do descobrimento da chamada Pedra de Roseta. Os arqueólogos dizem que é a pedra mais famosa do mundo. O que é a Pedra de Roseta? Foi, na verdade, uma descoberta feita na cidade de Roseta, lá no Egito, em 1799, com as campanhas de Napoleão Bonaparte, ele que presencialmente estava lá, e os seus adidos, os seus soldados encontraram essa pedra lá em Roseta, e essa pedra foi levada para a França, e durante guerras entre a Britânia, no caso a Inglaterra, e a França, essa pedra foi levada, com a perda da guerra pela França, foi levada para o Museu Britânico. E aí é bom lembrar que quem conseguiu decifrar esse texto foi Champollion. Champollion, que é o chamado pai da egiptologia. Ele quem primeiro estudou a história do Egito. E cabe a Champollion a tarefa de trazer para o mundo a compreensão, né, desse texto que, na verdade, data de 196 a.C. É um texto, na verdade, que é chamado Estela de Granodiorito. O que é isso? É um material parecido com o granito, é um material também de rocha ígnea, né, de rocha basáltica, se a gente pode falar desse jeito, que foi encontrado que, na verdade, era uma espécie de édito, era um decreto dos sacerdotes egípcios, ensinando como se deveria cultuar o faraó Ptolomeu V. E esse texto tinha 3 formas de escrita. 2 formas de escrita em egípcio, o texto egípcio antigo. É bom lembrar que a língua egípcia é uma língua morta, não existe mais, tá? E aí, nesse texto em egípcio antigo, embaixo temos também um texto escrito em demótico, que era uma forma escrita dessa mesma língua do egípcio, mas era uma forma diferente de escrever. É mais ou menos como hoje nós temos o mandarim. Tem o mandarim simplificado e tem o mandarim comum. Então, são 2 formas diferentes de escrever a mesma língua. Então, aconteceu isso, e para alívio da nossa sociedade contemporânea, hoje a gente conhece
o egípcio, porque além dessas duas formas de escrita, tinha também um texto em grego antigo, que foi o que foi decifrado por Champollion. E a partir daí, nós hoje conhecemos os hieróglifos e os seus significados. Hoje a gente tem como ler um texto escrito em hieróglifos por conta da decifração dessa pedra de Roseta. Foi um verdadeiro achado arqueológico de tamanho imensurável por conta de que ele trouxe uma grande referência para a gente entender o que é que realmente queria dizer aqueles desenhos, aquelas formas hieroglíficas de comunicação. Essa estela, o que é uma estela? É uma espécie de pedra basáltica grande onde estava escrita uma lei. Então essa estela, na verdade, foi escrita e colocada na cidade egípcia de Mênfis. E lá em Mênfis, ela depois foi transportada para a cidade de Roseta e foi encontrada justamente pelas tropas de Napoleão, que veio a ser chamada a pedra mais famosa do mundo. Pois bem, esse império egípcio chega ao seu auge no período que é conhecido como Império Novo, entre 1550 e 1069 a.C., que vai ser justamente um período áureo em que o faraó Tutemés III vai ter a tarefa de ampliar o reino. O reino do Egito se estendia de onde hoje é o Sudão, ou seja, abaixo do Egito, e o que hoje é o Iraque, o chamado rio Eufrates, que ainda está lá no Iraque, corta o Iraque, é o maior rio do Oriente Médio. Pois bem, então, ia da Núbia, da primeira cascata do Nilo, lá na região que é chamada de Assuão, e chegava até o rio Eufrates, no atual Iraque. Nessa época do auge, o Egito chegou a ter 4 milhões de habitantes. Hoje é uma bobagem, qualquer grande cidade tem 4 milhões de habitantes, né? Mas, na época, é bom lembrar que era um país rural. Aí a gente vai ver que hoje a gente tem muito a agradecer à civilização egípcia. Primeiro, por diversos motivos, né? Eu vou citar alguns motivos aqui. A invenção do papiro, que é o avô do nosso papel atual. O papiro, né, que era, na verdade, uma folha que nascia no rio Nilo, que, sendo seco apropriadamente, era usado para escrita. E a partir dali faziam-se aqueles rolinhos de papiro, onde a gente tem ainda hoje alguns rolos conservados de material aí para estudo. Pois bem, a gente tem, por exemplo, o início da topografia, né, que é um estudo absolutamente essencial para o desenvolvimento da engenharia civil, por exemplo. A própria engenharia, tanto com as construções, e aí vale lembrar que o Egito tem as primeiras construções coletivas do mundo, né? Porque as grandes construções voltadas, por exemplo, para câmaras mortuárias individuais, um faraó, isso não era tão importante quanto as grandes construções coletivas para muitas pessoas. Então, o Egito traz isso, né? As irrigações, os navios que eu citei agora há pouco. Além disso, a gente tem também a agricultura, que a irrigação propiciou, a pecuária, que muito do que a gente sabe sobre pecuária ainda hoje é oriundo do conhecimento egípcio. A domesticação de animais, uma coisa que os egípcios faziam bastante. Hoje em dia a gente sabe que os primeiros gatos domesticados da história da humanidade são da civilização egípcia. Além dos cachorros que lá também tinha, e lá eram domesticados guepardos, hienas. Imagine aí que eles usavam hienas para caça. Uma coisa que hoje a gente não consegue imaginar, mas eles faziam isso lá naquela época. Né? Domesticação de macacos, macacos domésticos eram usados. E aí o historiador antigo Heródoto se assustava com o fato de que os egípcios foram o primeiro povo que
tinham animais dentro de casa. Olha que interessante. Isso é uma coisa que nenhuma civilização antes do Egito existia. Era animal dentro de casa, eles tinham animal dentro de casa. Usavam cavalos não para montar, mas para puxarem cargas. Usavam porcos, tinham domesticação de grous, de animais os mais variados, né? Que a gente hoje não tem, assim, doméstico, não são coisas domésticas, mas tinham gado, tinham tudo que a gente tem hoje e outros animais que são mais próximos àquela área. Pois bem, eles tinham comércio, culinária. É bom lembrar que receitas de pão, ainda hoje intactas, a gente ainda segue, de certo modo, a lógica de fazer pão dos egípcios. Cerveja, vinho, tudo isso a gente deve aos egípcios. A gente também vai encontrar na medicina egípcia o início da chamada farmacopeia, a noção de que as doenças eram algo fisiológico e precisavam de remédio para cuidar, é oriunda do Egito. E que influenciou o pensamento de Hipócrates, o chamado pai da medicina, mas eram egípcios que já traziam essa noção. E é bom lembrar também que os médicos egípcios trabalhavam interpretando sonhos. Ou seja, é bom lembrar que os egípcios também anteciparam as consultas psicológicas, né, e psicanalíticas de interpretação de sonhos. Eles trabalhavam com isso. A matemática, né, a aritmética, que a gente deve muito aos egípcios. Inclusive, é bom lembrar que muito da aritmética, da matemática grega, é oriunda dos conhecimentos egípcios, porque os grandes matemáticos gregos foram estudar no Egito. O militarismo, a mineração, porque lá era explorado o sílex, granito, cobre, chumbo, os sais de natrão, que é bom lembrar que eram usados na mumificação dos corpos. A gipsita, que é a matéria base para o gesso, se tem gesso hoje em dia, a gente deve isso aos egípcios. O bronze, as gemas semi-preciosas, tudo isso oriundo do Egito. A faiança, olha que interessante, eu nem sabia o que era faiança, pesquisando eu fui ver que era cerâmica. Iniciou lá no Egito. A vitrificação, ou seja, o vidro, a gente deve isso aos egípcios. Os primeiros estímulos à justiça, ao sistema judiciário, a gente vai encontrar grandes modelos lá no início do Egito. A gente vai ver também a literatura, a própria cultura de paz, que hoje em dia está em voga. O primeiro tratado de cultura de paz, que é o Tratado de Kadesh, é o primeiro esforço diplomático do mundo, quando Ramsés II, na guerra contra os hititas, escreveu um tratado de paz. A gente sabe que houve tratados de paz antes dos egípcios, claro, mas o primeiro que a gente tem escrito e que a gente tem documentado na história da humanidade é esse Tratado de Kadesh. Então, está aí para a gente perceber. A gente sabe também que a gente deve muito em termos de conhecimento astronômico ao Egito, porque os egípcios fizeram grandes avanços na astronomia, no aprendizado a respeito dos astros, e já já eu vou falar da opinião de Emmanuel a respeito disso. A gente também deve ao conhecimento político. Os egípcios, a gente também sabe que as iniciativas políticas, a hierarquização da sociedade, a gente teve grandes modelos de sociedade a partir lá da visão egípcia, da religião e da mitologia, que eu também vou falar já já a opinião de Emmanuel a respeito disso. Muito a gente deve aos egípcios. E de onde que vem a palavra Egito? Os egípcios se chamavam assim? De egípcios? Será que eles falavam desse jeito? Não, na verdade não. O Egito antigo se denominava Kemet. Kemet, que na língua egípcia originária significa terra fértil. Alguns também vão dizer Homus, que é terra negra. O que é que quer dizer isso? É porque a civilização egípcia se desenvolveu pelo Vale do Nilo. A gente sabe que ainda hoje existe o deserto oriental, que é
onde hoje a gente vai chamar de Somália, né? O chifre da África, né? Então aquela área ali da Somália, e os desertos ali entre o Nilo e a Somália. O deserto ocidental, que é onde hoje a gente vai perceber que é a Líbia, e obviamente todo aquele deserto do Saara, tudo ali que a gente sabe que é rico de oásis, mas é bem desafiador para quem mora por lá. Mas o Vale do Nilo é a forma como eles chamavam de Kemet. E alguns chamam, no caso os desertos, em questão de Desheret, que era, na verdade, a civilização egípcia não ia muito para o deserto, a não ser em duas circunstâncias: para a mineração e para as chamadas inumações, ou seja, para enterrar os mortos. As primeiras necrópolis, ou seja, os cemitérios do mundo, os primeiros do mundo inteiro, são egípcios. E aí, com isso, são nessas áreas desérticas. Não à toa que também o primeiro livro dos mortos do mundo inteiro é o livro dos mortos dos egípcios, que detalham sobre a questão do pós-morte, sobre a forma como se deve cuidar dos mortos e todas essas circunstâncias pelas quais os egípcios se tornaram bastante conhecidos. A gente vai perceber o quê? Que os egípcios também deram outros nomes para a sua terra. Um dos nomes é Tauí. Tauí significa, em egípcio antigo, duas terras. Por que chama duas terras? Porque, como eu disse, o Alto Egito, que é o sul, e o Baixo Egito, que é o norte. A unificação dessas duas terras, eles davam o nome de Tauí. Tamere também, que era o jeito que eles chamavam de uma forma mais saudosa quando estavam fora de lá, é a chamada Terra Amada. Tamere significa isso. Tanet-Jeru, que é a terra dos deuses, porque ali também nasce a visão politeísta, a visão religiosa politeísta, que a gente vai falar dela já já. Mas na Bíblia, como é que a gente vê os hebreus se referirem ao Egito? Eles chamavam o Egito de Mizraim. O que é Mizraim? Mizraim, na língua hebraica, significa os dois estreitos. Novamente, uma referência ao Alto e ao Baixo Egito. Porque são dois estreitos nas duas circunstâncias. Então, e de onde é que vem a palavra Egito, então, Danilo? Já que a etimologia, nenhuma dessas falas faz lembrar a palavra Egito. Vem da língua grega, porque em grego a gente teria uma pronúncia hoje em dia de Aigupto. É o jeito que os gregos chamam o Egito. E Aigupto significa mansão da alma de Ptah. Ptah, que é um dos deuses do panteão egípcio. Então, essa mansão da alma de Ptah é como a gente conhece hoje. A palavra Egito vem daí. E como é que eles se chamam hoje na língua atual, que é o árabe, a língua oficial do Egito hoje, é Misri. Misri, que é, na verdade, o jeito que o Alcorão se remete ao Egito. Lá no Corão, ou Alcorão, que é a mesma coisa, a gente vai encontrar a palavra Misri, que pode ter uma semelhança com a palavra hebraica Mizraim, e alguns chegam a dizer que uma é originada da outra, outros vão dizer que as duas têm duas origens semelhantes, e por isso são parecidas, mas o significado hoje em árabe é totalmente diferente. Em árabe, Misri significa país, ou também significa fortaleza, ou também significa um lugar acastelado. Por quê? Porque lá no Corão, eles remetem à palavra Egito como um lugar que tem defesas naturais que protegem naturalmente o lugar, né? Porque é rodeado de desertos e tem dois estreitos, tanto em cima quanto embaixo. Então, por conta disso, eles veem naquele lugar um lugar com uma proteção militar bastante propícia para o desenvolvimento de uma cultura.
o que é uma grande verdade. Então, com isso, a gente vai ver que nós tivemos um impacto enorme dos sábios da Grécia que lá estiveram, mas também temos, hoje, na nossa cultura atual, um impacto muito grande da presença dos hebreus, os povos semíticos, lá no Egito. Lá na Bíblia, se a gente for dar uma lida, vai perceber na história de José do Egito, aquele que interpretava sonhos, o sonho do faraó, a época das vacas magras, essa é uma expressão de origem egípcia, justamente do sonho do faraó, que é interpretado por José do Egito. Pois bem, José do Egito convida a família dele, a família de Jacó, o pai dele, para irem com as suas tribos, as suas 12 tribos, para o Egito. E nessa ida, o povo hebreu se estabelece no Egito e acaba ficando lá durante um longo tempo, inclusive se tornando escravos do Egito. A escravidão no Egito, que depois de muito tempo vai ser liberta, vai ser resolvida essa circunstância com Moisés, que é a história mais famosa que nós temos a respeito do Egito hoje em dia, que é famosíssima, né, com grandes estouros de arrecadação nas bilheterias, os filmes a respeito dessa história, tanto filme quanto desenho animado, a gente sabe que fala-se muito a respeito disso. E aí, com isso, a gente vai perceber o quê? Que quando Moisés liberta esse povo, o povo sai de lá ainda com a mentalidade de escravo. E aí é por isso que Moisés caminha por 40 anos com essa população para fazer um trajeto que supostamente levaria no máximo 4 meses, vamos dizer assim. Ele passa 40 anos rodando o deserto até chegar na Terra Prometida, na Palestina atual, e estabelecer o povo hebraico lá. Mas era preciso desvincular a mentalidade. É bom lembrar, 40 anos naquela época era a época de uma vida, né? O período mais rico do Egito, que é esse período que eu falei do Império Novo, a expectativa de vida era de 35 anos para os homens e 30 anos para mulheres. Interessante que hoje é o contrário, né? As mulheres têm expectativa de vida maior, mas naquela época era desse jeito. Então, com isso, a gente vai perceber que era necessário que uma nova geração chegasse na Palestina. Então, uma nova mentalidade, uma nova geração chegou à Palestina, sendo conduzido primeiro por Moisés, depois pelo seu irmão. E aí, com isso, a gente vai ver o quê? Que há um impacto muito grande. E alguns historiadores vão falar que o impacto maior da população hebraica no Egito foi o impacto da proposta de Akenaton, o famoso faraó Akenaton, que colocou como Deus único o deus Aton, ou na verdade a pronúncia que é mais usual é Aton, mas a gente fala Aton aqui, né? Akhenaton e não Akhenaton. Que a palavra Akhenaton significa esplendor de Aton. Foi o nome que o faraó colocou para si, se colocando como filho de Aton. Pois bem, o que é que Akhenaton fez? Akhenaton, na verdade, era Amenhotep IV. Esse faraó excluiu os outros deuses do panteão egípcio e disse que o único deus era Aton. Ou seja, a primeira proposta monoteísta do mundo foi egípcia. E aí os hebreus supostamente beberam dessa fonte e levaram adiante a noção de Deus único. E isso teve um impacto enorme. Quando a gente pensa em civilização egípcia, a gente olha com aquele olhar eurocêntrico que é propiciado pelos filmes de Hollywood, como sendo todo mundo branco. Mas, na verdade, é bom a gente ter um olhar mais afrocêntrico e perceber que a gente está falando de África. Então, o povo egípcio era negro. Tá? Isso é importantíssimo colocar. E não era o mesmo povo que hoje está lá, que é um povo árabe, tá? É diferente, mas era um povo negro, eram pessoas negras. E os egípcios tinham um senso de alteridade muito forte. A gente vai encontrar isso na arte, quando eles representavam artisticamente o egípcio vestido de linho branco,
E os povos vizinhos, como por exemplo os líbios e os semitas, né, os povos semíticos, como os hebreus, eles colocavam vestidos em roupa de lã, deixando claro que eles eram diferentes. A gente percebe também que os egípcios tinham um impacto muito grande na questão mediúnica, porque o período dos oráculos, que a força dos faraós diminuiu lá no Império Novo, os faraós já não eram mais os representantes de Deus, porque os deuses falavam para os homens através dos oráculos, ou seja, os médiums. E aí, a partir desse momento, a mediunidade se tornou algo muito mais acessível. A gente vai ver que os egípcios já tinham a noção do homem, a visão de homem interessantíssima, né? Que é uma visão que eles tinham que o homem tem um aspecto de 5 partes. O homem tinha o corpo, tinha uma sombra, olha que noção interessante a noção de sombra aí, que se assemelha um pouco com a noção de sombra que a gente tem hoje na psicologia analítica, né? Do lado obscuro do ser. Além disso, tinha uma alma, uma força vital e tinha um nome, que é o que hoje a gente chamaria de personalidade. Para os egípcios, não era o cérebro a fonte dos pensamentos, das emoções, era o coração. E também eles tinham a noção mitológica de que quando a gente morre, a gente passa pelo tribunal de Osíris, que pesava o nosso coração. Sendo dignos, ou seja, com o coração leve, a gente tinha o direito a se tornar Ankh. Ankh, que é traduzido como vida, mas que tinha a noção que a gente tem hoje de espírito. Né? Ou seja, vira um espírito depois que morre, se Osíris perceber que o coração é mais leve do que as responsabilidades, o peso da culpa. Caso não tinha, aí na visão egípcia, você seria devorado por um grande monstro que era uma mistura de leão com hipopótamo e crocodilo. Então era uma visão bem interessante, porque representava aí a questão arquetípica dos mitos, né? Eu gosto de uma visão para compreender o que é arquétipo. A palavra arquétipo significa marcas antigas. E essas marcas antigas, na verdade, são o lastro psíquico do ser humano. São os resquícios da nossa ancestralidade na nossa mente. Tão estudado por Jung, na verdade, esse é um termo oriundo da Grécia Antiga. Eles tinham já essa noção de arquétipo, né? Até porque existem sábios gregos que diziam que os mitos são histórias que nunca aconteceram, mas que sempre existiram. E sempre existiram onde? Na mente humana, arquetipicamente. Então a gente vai ver que até hoje a gente usa símbolos arquetípicos egípcios, como, por exemplo, a noção de fênix, que é aquela ave que se desfazia morrendo nas cinzas e que renascia das cinzas. Pois bem, aí está, né, uma noção arquetípica que ainda hoje a gente usa. Outra noção arquetípica que alguns conhecem, não é tão comum, não é tão famoso, mas que a alquimia medieval resgatou, que é a noção de Ouroboros, que é o símbolo do inconsciente. É a cobra que come o próprio rabo. O símbolo da totalidade da psique. Alguns diriam que é o símbolo do self, ou seja, a centelha divina em nossas mentes. Então, com isso, a gente vai ver que os egípcios traziam noções interessantíssimas. E o que Emmanuel nos ensina a respeito disso tudo? Eu fiz esse grande adendo, mas na verdade para chegar a contextualizar a fala de Emmanuel no capítulo A Civilização Egípcia, do livro A Caminho da Luz, né? Que é um livro esplêndido, recomendo novamente, que eu acho que é fabuloso para nosso estudo. Então lá a gente vai perceber o quê? Que os egípcios foram um grupo de espíritos degenerados que foram degradados na Terra. Eles vieram lá do sistema de Capela, de um planeta que circulava ao redor dessa estrela, né? Da constelação do Cocheiro, e que essas pessoas não acompanharam a evolução espiritual e foram requisitadas a ajudarem o progresso espiritual do planeta Terra, que ainda estava com a civilização nascente. Pois bem, eles, os egípcios, dentre as civilizações que foram demarcadas por esses espíritos que vieram deste outro planeta, eles, como diz Emmanuel,
eram os que mais se destacavam, tanto na prática do bem quanto no culto da verdade. Emmanuel também destacam que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. E é bom lembrar que, por conta desses elevados patrimônios morais, os egípcios trazem aí no íntimo, guardam no íntimo uma lembrança mais vívida das experiências da sua pátria distante. Ou seja, eles traziam uma saudade, uma espécie de banzo desse outro planeta, e por isso olhavam para as estrelas com tanta saudade, por isso se debruçavam a estudar a astronomia. Olha Emmanuel explicando o interesse deles pelos astros, que não estava só na agricultura, não estava só nessas coisas, mas também na questão do fato de que eles estavam engajados em trabalhar devotamente para voltarem, para poderem regressar para a sua pátria perdida. A gente vai ver que eles trouxeram para a cultura terrestre o culto da morte, como respeito aos ancestrais, justamente pela sua crença na imortalidade, pela sua certeza, melhor dizendo, na imortalidade do espírito. E aí é bom lembrar que Emmanuel chega a dizer, no início ele fala dessa forma, depois eu vou mostrar que ele dá uma outra noção, que ele diz o quê? Que todos os espíritos daquela região africana regressaram à sua pátria sideral distante. Aí é bom lembrar também que os egípcios traziam na bagagem uma visão interessantíssima a respeito da cultura, do espírito, das noções a respeito das ciências psíquicas, como chama Emmanuel, a chamada ciência secreta, que eles tinham consciência, exatamente, são os exilados de Capela. Eles tinham consciência desses fatos e sabiam que os espíritos terráqueos ainda não estavam prontos para saberem aquelas informações de tanta importância. Aí, por conta disso, eles desenvolveram a ciência secreta, uma ciência que eles sabiam que aqueles saberes a cultura vigente não comportava, não suportaria. Então, eles criaram no ambiente reservado dos templos, que só era verdadeiramente acessível através de iniciações, ou seja, um conhecimento esotérico, que era diferente do conhecimento exotérico. O conhecimento exotérico era o propagado para a população. E o esotérico era reservado aos iniciados, aos sacerdotes já realmente experimentados. E aí, por isso, o problema da iniciação das sociedades secretas que nascem aí no Egito, lá em Mizraim, né? Pois bem, aí que nascem as primeiras sociedades secretas, as iniciações, por conta dos conhecimentos esotéricos. E aí é que Emmanuel vai esclarecer que o politeísmo egípcio nada mais era do que um politeísmo simbólico, que os egípcios não tinham a noção de que havia vários deuses, que dentro dos círculos esotéricos e não exotéricos, era sabida a existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres, usando as palavras de Emmanuel. Então, eles tinham essa noção, mas as massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. As grandes massas, a grande cultura não conseguiria compreender a realidade do Deus único. Então, por isso, era dada aquela visão mitológica para que as pessoas tivessem uma compreensão. Aí Emmanuel vai mais além, vai dizer que o culto da morte e a metempsicose. O que é metempsicose, gente? Vamos lembrar do que a gente já estudou de doutrina espírita? Metempsicose é a crença de que a gente pode reencarnar em corpo de animal. Pois bem, Emmanuel vai dizer que essa crença se dá devido ao fato de que os exilados de Capela, esses espíritos que traziam já essa bagagem espiritual lá deste outro planeta, tiveram a sensação de que estavam reencarnando em animais quando aqui chegaram e encarnaram em corpos rudes.
como se estivessem reencarnando em corpos de irracionais. E daí veio a crença de que quem não evolui espiritualmente precisa encarnar em corpo de animal. Mas que não é desse jeito. Já a Joana de Ângeles, lá no livro Estudos Espíritas, vai dizer que essa crença também tem influência no fato de que alguns médiuns enxergam a chamada zoantropia, que é a questão da plasticidade do perispírito, faz com que alguns espíritos se apresentem em formas animais, o que faz com que os médiuns acreditem que dá para a gente ter espírito encarnado em animal, ou seja, um conhecimento que complementa o outro, né? Interessante aí para a gente a título de curiosidade. Então, aí na fala de Emmanuel, ele diz literalmente: a metempsicose, ou seja, a crença de que é possível reencarnar em animal, era fruto de sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Então, por conta disso, eles, como está sendo muito bem colocado por Sueli Barreto aí, eram evoluídos intelectualmente, mas não evoluídos moralmente. Apesar de que os egípcios, como disse Emmanuel, dentre os exilados de Capela, eram os mais evoluídos em termos morais. Pois bem, eles tinham noção do destino e da comunicação dos mortos, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados. Eles tinham noção do duplo espiritual, ou seja, do perispírito. Eles sabiam da existência do corpo espiritual, os iniciados, né? Inclusive, Emmanuel chega a dizer que os conhecimentos dos egípcios daquela época a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos que a gente tem hoje. Olha que interessante, gente. Lá no Egito Antigo, o que eles sabiam sobre a influência magnética do Sol no nosso organismo magnético, se a gente pode falar desse jeito, eles sabiam muito mais naquela época do que o que a gente ainda sabe hoje. Imagina que coisa interessante aí. Quanto a gente ainda tem que aprender. E aí ele chega a dizer que, inclusive, os egípcios sabiam tanto sobre a questão das saturações magnéticas que eles escolhiam os lugares para enterrar seus mortos, as pirâmides em especial, lá no Vale dos Reis, né? Pois bem, ali foi escolhido por questões magnéticas específicas, que chegaram a impactar na saúde física dos que descobriram essas câmaras mortuárias. E aí ele chama a atenção aqui da figura de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros quando penetraram na tumba de Tutankhamon, que eles sofreram por conta disso, mas por questões energéticas magnéticas. E ele chega a dizer que até hoje é conhecido o impacto magnético de quando um avião, uma aeronave, passa em cima do Vale dos Reis, onde ficam as pirâmides. Existem interferências magnéticas que fazem com que os aparelhos radiofônicos sejam afetados. Olha que interessante para a gente perceber, hein? Pois bem, a gente vai ver que os egípcios se instalaram ali não apenas por conta do rio Nilo, mas, como diz Emmanuel, pelo fato de que aquele lugar especificamente é o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceanos. Se a gente pegar um mapa, né, um planisfério, a gente vai ver que aquele meridiano que corta o Egito é o que mais passa por terra e menos passa por mar. E aí, com isso, a gente vai ver que é por isso que os egípcios tiveram a capacidade de calcular a extensão da Terra. E aí é bom lembrar que o grego Eratóstenes mediu a circunferência da Terra fazendo uma medida entre a quantidade de passos entre a cidade de Ciene e a cidade de Alexandria, no Egito, e percebeu que a distância entre as duas cidades, a partir da sombra do poço de Alexandria e de uma vara no horário de meio-dia na cidade de Ciene, ele percebeu que a distância entre as duas cidades correspondia a 50 vezes a circunferência da Terra, e ele acertou. Incrível, naquela época, sem grandes instrumentos, ele conseguiu acertar, justamente por conta disso aqui. A distância aproximada entre Sol e Terra foi calculada pelos egípcios
É bom lembrar que eles conseguiam saber a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço em um dia. Eles conseguiam detectar a precessão dos equinócios. Olha que interessante isso, gente. Bem como outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Já naquela época, a civilização egípcia conseguia chegar a isso. E aí, Emmanuel conclui o capítulo dizendo que aqueles espíritos, os capelinos, né, os exilados da capela, conseguiram se redimir espiritualmente, conseguiram fazer aquilo que Jesus solicitou deles, encarnando na Terra, e por conta disso tiveram a possibilidade de retornar para a sua pátria sideral, o planeta que foi abandonado por conta do exílio. E aí, o que é que Emmanuel conclui o capítulo dizendo? Que a grande maioria desses regressa então para o sistema de capela, onde os seus corações se reconfortaram nos sagrados reencontros de suas afeições mais santas e mais puras. Mas um grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos no sentimento e ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Olha que interessante, né? Muitos desses espíritos egípcios ainda hoje estão reencarnando na Terra para nos insuflar esperança na nossa jornada evolutiva, para nos dar exemplo, para seguirmos adiante. Que maravilha a gente ter essa noção da história da coletividade humana, a gente conseguir se enxergar nessa história, conseguir perceber o nosso engrandecimento, conhecendo melhor essa história, conhecendo melhor essa caminhada evolutiva e percebendo que tudo está sendo amparado pelas mãos carinhosas do Cristo Jesus, que está ali, né, na verdade, conduzindo uma grande sinfonia de bênçãos para a nossa jornada evolutiva. Então, para a gente conseguir perceber esse crescimento, a gente precisa se implicar e perceber isso. Sueli está colocando aqui, pode-se afirmar que eram espiritualistas os egípcios? Com certeza eram espiritualistas, né? Com certeza, acreditavam na questão da espiritualidade. Aí ela pergunta, estamos em situação similar nessa fase de transformação planetária, de provas e expiações para a regeneração? Possivelmente sim. O que a literatura mediúnica tem mostrado atualmente é a respeito disso. E o próprio Kardec falava sobre isso lá em A Gênese, falava sobre isso também em Obras Póstumas, a nova geração, a transição planetária. Então, a gente está crescendo e amadurecendo com isso tudo. E quem não acompanhar vai precisar ser exilado, crescer espiritualmente em outro cantinho do espaço sidéreo, para quem sabe, conseguindo se redimir, depois voltar para reencontrar suas afeições. Vamos concluir? Nós temos apenas mais um minuto, então eu vou convidar para a gente fazer a prece de encerramento. Vamos elevar novamente os nossos pensamentos ao alto, pedindo as bênçãos do Mestre Jesus para amparar nossos sinceros propósitos de nos engajarmos na nossa jornada evolutiva. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amparo, pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Que nós possamos fazer jus a isso. Que nós possamos merecer. Que as tuas bênçãos sejam por nossas mãos multiplicadas. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Grande abraço. Até a próxima, com fé em Deus. Estaremos juntos muito em breve, se for da vontade do Pai. Fiquem bem.